Olá, seja bem-vindo novamente aqui na Rádio TV CDL São Paulo, a voz do varejo paulista. Chegamos ao terceiro bloco com a senadora candidata ao Senado pelo Estado de São Paulo, Simone Tebet. Este terceiro bloco, dando continuidade ao que nós já vínhamos conversando, e se tu ainda não assistiu o primeiro e não assistiu o segundo, vai lá, vale a pena. Assiste o primeiro, assiste o segundo e depois continua assistindo aqui. Agora, se não quer assistir agora, tá tudo bem. Assiste esse terceiro, deixa o teu joinha. Se não se inscreveu, inscreva-se agora e depois vai lá, não perde. Tá muito bom esse bate-papo. Presidente, deixo contigo a condução do programa. Mas eu queria fazer uma outra pergunta para a senhora, que é a respeito das bets. As bets, nós temos uns números aqui das bets que nós levantamos, aonde de 2023 até o início desse ano, nós tivemos aí, foram retirados do comércio 144 bilhões de reais de consumo, sejam as bets legais ou as ilegais, que tem aquelas que funcionam, e a gente sabe que é impossível segurar isso, porque elas estão no mundo virtual, e mesmo com a legislação de impedir que pessoas que estão em situação de vulnerabilidade não possam apostar, perder dinheiro, mas a gente sabe que sempre a água sempre encontra o caminho, né? Então ela vai para o mar de qualquer jeito. E nós também notamos que isso, além de perda de receita, de perda de renda, também as pessoas acabam ficando endividadas e acabam indo para o cadastro de pessoas inadimplentes, que isso é muito ruim. O estudo que nós temos a respeito de inadimplência e de reincidência, que é um número que poucos institutos têm, é que praticamente 80% das pessoas que já tinham uma dívida no período de um ano, ou que saíram e que retornaram, são 80% dos registros das pessoas registradas nos cadastros do serviço de proteção ao crédito. Então, o que nós notamos? Que é um número muito grande de pessoas que às vezes saem, às vezes até apoiadas pelos programas governamentais como o Desenrola, que ajuda ela a sair, mas ela, por alguma outra dificuldade, outra questão de emprego, de salário, ou mesmo das bets, principalmente, acaba retornando. Porque a bet, ela atrai, né? Ela dá um brilho que a pessoa percebe, acredita que vai ficar rica rapidamente, e a gente sabe que jogo não é isso que acontece. As pessoas, na verdade, perdem dinheiro. O que é que nós podemos fazer para tentar diminuir e civilizar a questão das bets, como acontece nos países da Europa? Nós temos a Inglaterra, que acho que é a origem das bets está lá não sei desde quando, né, que jogam, mas você não tem um impacto tão grande na economia desses países europeus como nós temos, especialmente aqui no Brasil, na Bolívia, no Chile, no Paraguai. Como é que nós podemos fazer isso? Bom, primeiro que eu sou contra qualquer tipo de jogo de azar. Eu ajudei a enterrar lá atrás, quando eu era senadora, a legalização de cassinos no Brasil. Não se discutia a bet, então não trabalhei com isso porque não se discutia a bet. Depois, no governo passado, foi aprovado, regulamentado, que esse governo só fez o seguinte: já que as bets existem, vamos cobrar impostos, e tem que ser altos, inclusive para depois a gente poder cuidar das pessoas com saúde mental, porque a gente sabe que é um vício, e um vício que está tomando conta e virando uma epidemia, né? Nós estamos hoje diante de uma situação gravíssima, quase que irreversível, de pessoas, inclusive, que perdem tudo, perdem família, às vezes atentam contra a própria vida porque têm vergonha e ficam desesperadas. E os números são apurados, né? Porque as pessoas têm vergonha de dizer que jogam. Mas também a gente tem que ser realista de saber que a gente não coloca mais esse gênio para dentro da lâmpada. Eu, por mim, acabava. Se tiver um projeto lá falando vamos acabar com as bets no Brasil, eu sou a primeira a assinar e a primeira a defender o fim das bets. Por N razões, pelo vício, pelo problema de saúde mental, que está endividando as famílias estão deixando de comprar produtos de qualidade no mercado, começando a comprar cada vez mais produtos super industrializados, deixando de comprar comida fresca, porque é mais cara, e deixando
de pagar aluguel, se endividando nos bancos, pegando dinheiro com agiota, e aí entra na questão circular da economia, deixando de gastar no comércio. Comprar uma roupa para o filho, comprar um remédio na farmácia, enfim, né, viver a vida, ter lazer nos finais de semana. Então, de que forma eu acho que a gente pode contornar imediatamente? E eu vou encampar isso. Né? Entendo que precisamos todos encampar isso. Igual aconteceu com o cigarro, nós precisamos reduzir a menos da metade esses jogos. Com o cigarro, nós vimos a quantidade de pessoas que pararam de fumar quando a gente proibiu a publicidade do cigarro. Tem que fazer a mesma coisa em relação a bets. Proibir publicidade. Claro que a gente fala assim, mas tem patrocínio de futebol, a gente pode até abrir uma exceção, enfim, em relação a algumas coisas controladas, mas se depender de mim, nós acabamos com a publicidade de bets no Brasil. É o único jeito de a gente trazer o gênio de novo para dentro da lâmpada. Isso significa, a partir daí, que você vai ter menos problema familiar, né, menos problema de endividamento das pessoas, as pessoas se endividam, a gente faz desenrola, ou seja, vem aqui, a gente perdoa os juros, parcela, tal. As pessoas voltam a se endividar por conta do bet. Então, é um problema de epidemia, pandemia, é um problema de vício. E você está tirando dinheiro do comércio, você está tirando dinheiro circular da economia. E um segundo ponto que eu acho importante, vale para tudo na vida, fundamental a gente colocar como disciplina optativa já no ensino médio brasileiro, com aulas recreativas, aulas interativas, enfim, e é muito gostosa a matéria, a educação financeira. Que o mundo tem e o Brasil não tem. Como eu racionalizo aquilo que eu ganho? O que eu pago primeiro quando eu ganho meu salário? Eu pago as despesas fixas essenciais. Eu pago a conta de aluguel, eu pago a conta de água, eu pago o telefone, eu vou lá comprar os produtos essenciais e quando sobra o dinheiro, eu coloco um pouquinho, né, na poupança para juntar, para fazer a viagem, que também que vou depois gastar no restaurante, no comércio da cidade vizinha onde eu viajei. Então, eu acho que essa questão da educação financeira tem que começar para ontem, já tinha que ter começado há muito tempo, acho que faz uma verdadeira revolução, é quase que uma universidade em 3 anos no ensino médio, e é lá na juventude mesmo, de 14 a 17 anos, porque depois ele já vai para a universidade, para o curso profissionalizante, sabendo o que fazer com o dinheiro que ele vai receber quando ele começar a ganhar o primeiro, né, ou como aprendiz, né, primeiro emprego, ou como contratado. Bom, você estava falando uma coisa importante, e que nós vamos falar de futuro do Brasil. Eu acho que o futuro do Brasil passa pela porta da escola. Sem educação de qualidade, sem conhecimento, nós vamos estar fadados a ser um país pobre, onde o emprego é de baixa remuneração. E como resolver esse problema de educação para que a gente tenha um futuro melhor para o nosso país? Primeiro, a gente tem que efetivamente acabar com a evasão escolar no ensino médio. Uma das formas, que não é a ideal, mas foi a possível por enquanto, e que foi um programa do meu governo quando fui candidata à presidência da República, depois eu pedi para o presidente Lula incorporar no segundo turno, ele pudesse falar isso, ele falou e depois ele implantou, foi o pé de meia. Só que o pé de meia hoje não atende todas as crianças jovens, todos os jovens de ensino médio que precisam, que estão no cadastro único e tem que atender. E isso já diminui a evasão escolar, porque não adianta você ter ensino fundamental só, você não vai estar preparado para o mercado de trabalho. E, portanto, eu tenho que concluir o ensino médio. O ensino médio já colocando no último ano, e a reforma da educação permitiu um pouco isso, precisa ser melhorada, que ele já começa a escolher algumas disciplinas no terceiro ano, segundo e terceiro ano, para ele já começar a ter ali uma visão técnica. Segundo, estimular o jovem, que às vezes não quer estar na universidade, que ele possa ser um tecnólogo, ou seja, fazer um curso profissionalizante em universidades e institutos técnicos federais de alta eficiência e qualidade, e às vezes ele não quer ficar 5 anos na universidade, mas com 2 anos e meio, 3 anos, ele se forma um grande especialista, um grande eletricista, um operador de máquina. E, por fim, estou falando que eu sou professora, então a minha área, eu dei aula 12 anos, assim, eu tenho uma visão da juventude muito clara, a gente redesenhar o currículo técnico e do ensino médio, lembrando que a dinâmica do mundo mudou, e mudou muito rápido, e não tem jeito. Nós estamos na era digital. Então a gente tem que entender educação como tecnologia, inovação e inteligência artificial. Trazer isso
para os cursos técnicos, para as universidades, para que a gente tenha profissionais, né, que operem uma máquina na indústria, que trabalhem no varejo, no atacado, etc., que entendam desse novo mundo, né? E não serve só para os jovens, a gente aprende, né? Vamos lá se reciclar. Então, eu acho que é isso, eu acho que essa é a verdadeira revolução. A revolução passa por aí. Mudar a mentalidade de que eu só vou ganhar dinheiro se eu me formar doutor. Não é assim. Hoje um técnico que opera uma máquina ganha tanto às vezes quanto um dentista, quanto um advogado que tem aos montes. Eu falo que eu sou advogada, né? Então é isso. Eu acho que levar isso para o Senado Federal é fundamental. Quando eu fui senadora, eu fiz 2 pedidos nas comissões. Eu falei, a primeira comissão que eu quero participar é a comissão de educação. E depois a comissão de Constituição e Justiça, que era a minha área. E eu não pude ficar, porque tem que reciclar, mas eu pude ficar pelo menos 4 anos na comissão de educação para poder trabalhar nessa pauta. Eu acho que é essencial, sua pergunta é relevantíssima. Bom, a senhora já antecipou uma pergunta. A minha formação é em engenharia, e como estudante de engenharia, durante os últimos anos eu fui lecionar no curso técnico de eletricidade, né? E eu tenho notado que os cursos técnicos têm diminuído ou quase extintos em todo o Brasil. Especialmente na área de exatas, né? E tem uma carência de mão de obra, e a indústria tem uma carência de mão de obra especializada, que seria que para suprimir, nós teríamos que para que a gente pudesse atender, precisaríamos ter um investimento grande em escolas técnicas. Então, se a senhora puder defender essa bandeira lá no Senado, ela é extremamente importante. Se a gente já acha que falta em São Paulo, que é, vamos dizer assim, o nosso mundo, o seu mundo, né? E olha que São Paulo tem FATECs, tem institutos técnicos federais, imagina o quanto nós não precisamos avançar, né, nos demais estados brasileiros. Por isso que uma coisa que a gente nunca deixava, fui ministra do Orçamento, deixava faltar na área da educação, era os recursos destinados para os institutos técnicos federais, mesmo para a expansão através do PAC, porque, de novo, né, você acabou de dizer, vai chegar um momento em que Uber não vai ter motorista, mas vai ter que ter técnico para consertar o carro do pneu que furou, né, é um problema mais da transição energética aí, que, né, com os carros híbridos e elétricos, um problema lá mecânico. Eu não entendo nada de carro, tá, gente? Mas estou chutando aqui que seja um problema mecânico, né? Elétrico do carro. E é isso, às vezes é esse tipo de educação, é entender qual é a indústria do futuro, qual é o mercado do futuro, para onde o mundo está indo e direcionar os nossos jovens, os nossos trabalhadores, né, para esse tipo de aperfeiçoamento. Então, para finalizarmos, eu já ia dizer. Para finalizarmos, que recado a senhora poderia dizer para nós brasileiros? O que esperar do Brasil do futuro? O que esperar do próximo governo que traga melhorias, desenvolvimento e progresso para o nosso país, que é o que a gente quer? Eu acho que vai depender exatamente da escolha do eleitor em outubro de 2026. Que ele possa votar nos seus representantes que identifiquem as suas causas. Seja um candidato a deputado estadual, seja um candidato a deputado federal, seja um senador da República ou um presidente da República, que ele olhe o currículo, que ele veja se ele realmente tem serviços prestados, o que ele pretende no seu programa de governo fazer com o país. E lembrando o seguinte, não há economia, não há país com instabilidade política. Temos que acabar com essa polarização, com esse discurso de ódio nas redes sociais, fala aqui uma mãe, fala aqui uma cidadã, não fala aqui uma candidata, né, ao Senado, mas fala alguém aqui que sabe que não há economia, não há emprego, não há renda, não há futuro no país, vivendo eternamente numa polarização odiosa, cada um nas suas bolhas. Então que cada um saia das suas bolhas, escute o outro lado, veja o que é melhor para o país. Acho que essa é uma eleição decisiva. O Brasil tem uma janela de oportunidade muito curta, nós temos 15 anos para fazer o dever de casa, a população está envelhecendo, diferente da Europa, nós estamos envelhecendo antes de ficarmos ricos enquanto país, isso é gravíssimo, a Europa envelheceu, não há nenhum problema nisso, mas ela envelheceu fazendo o dever de casa antes. Nós temos essa oportunidade, né? Lembrar que a gente tem pautas relevantíssimas, muito maiores do que essa pauta de costumes, de discutir retrocessos como a pauta das mulheres, discutir questões que voltem no tempo, né? Discutir até se mulher deve votar ou não. Então, eu acho que depende muito do Brasil que nós vamos entregar através do voto a partir de janeiro de 2027. Mas eu sou realista otimista, porque eu conheço esse país, eu
conheço todas as capitais, eu conheço todos os estados, eu andei em todos os estados mais de uma vez, não só como candidata à presidência da República, mas fazendo o dever de casa como ministra do Planejamento, e acho que o próximo passo é a gente fazer o que Estados Unidos, Europa, China fazem, né? Fazer planejamento estratégico de longo prazo. Que Brasil nós queremos nos próximos 25 anos a partir do ano que vem. Eu fiz um estudo no Ministério, ouvindo todos os ministérios, ouvindo todos os setores, inclusive o setor varejista, e a gente preparou com indicadores e metas que Brasil nós temos em cada ano e como fazer para chegar no Brasil que nós queremos em cada setor. Esse projeto está pronto. A gente só espera um novo Congresso Nacional para que esse projeto possa ser debatido no Brasil. Acho que perdemos uma grande candidata a presidente da República no passado. Verdade. Bom, pessoal, em primeiro lugar, quero agradecer novamente a tua presença. Enriquece demais a Rádio TV CDL. E quero dizer a todos, obrigado também, presidente, por estar aqui. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se. Faça agora. E clica no joinha, merece. Esse bate-papo foi muito interessante. E fica aqui a minha mensagem, e que eu venho repetindo inúmeras vezes. Mas antes disso, lembre-se, a Rádio TV CDL não tem partido, ela não tem, está aberta a qualquer candidato que queira vir aqui expor o seu trabalho, falar sobre política. A rádio está aberta a todos. Vitor, posso só fazer Claro. uma coisa que vocês poderiam encaixar, que eu acho que é muito importante, assim, porque é do meu coração. Quando eu fui candidata à presidência da República, eu defendi a igualdade salarial entre homens e mulheres com a mesma profissão. De novo, se isso for necessário, o Estado tem que criar mecanismos de proteger o pequeno e o médio, mas é importante garantir que um homem e uma mulher na mesma profissão, com o mesmo currículo, recebam salários iguais. Quando eu fui apoiar o presidente Lula, eu coloquei isso como condição para apoiá-lo. Esse projeto foi aprovado no Congresso Nacional, né, virou lei, houve uma discussão mais que justa no Supremo por detalhes do projeto, o Supremo agora liberou esse projeto. E eu falo que é a causa do meu coração. Não é possível um país ser democrático, ser soberano e ser justo, em que uma mulher que tenha mesmo currículo, não estou falando de uma mulher que tenha currículo diferente, tem o mesmo tempo de carreira na fábrica ou no comércio. Eu tenho 10 anos de casa, o homem tem 10 anos de casa. Eu tenho escolaridade universitária, eu tenho que receber salário menor. Então, acho que essa grande pauta que a gente pode entregar para as mulheres brasileiras e é a minha grande bandeira, eu acho que isso faz o dinheiro circular por uma razão. A mulher não guarda dinheiro debaixo do colchão. A mulher pega aquele salarinho suado dela e vai gastar no comércio, para o seu filho, para o seu companheiro, para a sua família. Isso aumenta também a renda familiar e aumenta as vendas, vamos dizer assim, no varejo. Então, eu gostaria só de deixar assim, esse compromisso com as mulheres paulistas e com as mulheres brasileiras. Perfeito. E eu acredito muito nisso também. A gente vive hoje um Brasil extremamente, vamos dizer assim, com uma polaridade muito grande. Lembre-se, a bandeira que nós temos que levantar é do nosso país. A gente está dando uma grande oportunidade a todos vocês conhecer cada candidato, o seu projeto. A senadora agora traz uma pauta extremamente importante para o nosso país. Avaliem, tomem decisão baseado no candidato e não na bandeira dele, porque eu acho que chegou a hora de nós percebermos que o Brasil só vai mudar quando a gente sair dos extremos. Eu conto, com vocês no próximo programa. Deixe novamente seu like, compartilhe, esse assunto merece. Senadora, muito obrigado e até o próximo programa.